Olá pessoal, estamos começando mais um Eu Sou, só que hoje com um jeitinho muito especial. Estamos num ambiente aqui diferente, estamos no Campai, no restaurante que fica aqui na cidade de Avaré, porque hoje teremos uma degustação guiada e harmonizada de vinhos com as comidas maravilhosas aqui da casa. E para falar com a gente estão a Naira, que é dona aqui do Campai, e também o Edu Lira, que é o nosso sommelier da Casa Soncini, que está fazendo uma parceria com o Campai para que esse evento aconteça. Naira, boa noite, Edu, boa noite. Bem-vindos no Eu Sou. O prazer é todo nosso, viu, Ana? Muito obrigada pela oportunidade da gente poder estar expondo um pouquinho do nosso trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. E vamos começar contando sobre essa parceria do Campai com a Casa Soncini. Bom, começou com um convite para uma degustação lá na vinícola. Eu, já apaixonada por vinhos, né, na mesma hora, aceitei esse convite e... Olha, francamente, eu fui com a expectativa baixa. Eu já falei isso, inclusive para o Edu, eu fui com a expectativa baixa. Mas vinhos aqui na represa de Avaré, produção daqui, eu nunca tinha escutado falar. Eu fui, mas fui de coração aberto. E a surpresa foi muito boa. A surpresa? Você não tem noção, Ana. Ela virou nossa embaixadora agora. A vinícola é linda. Não dá para explicar a grandiosidade da vinícola que a gente tem aqui na nossa região. É uma coisa, eu achei fantástico, fantástico mesmo descobrir isso aqui. Enquanto a Nara está falando e deixando a gente com curiosidade aqui, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Ótimo. Da vinícola. Enquanto ela fala com a gente, enquanto surgiu essa parceria, confiram as imagens que a nossa equipe captou lá na vinícola. Oi Ana, tudo bem? Olha só, com 10 hectares plantados e todos em produção, a vinícola vem se adequando ao clima da região e desde 2017 se adequando aos novos desafios e evoluindo a sua produção. O principal desafio foi realmente entender se as variedades que já funcionaram na dupla poda em outras regiões iria funcionar aqui, né? Uma vez que não tínhamos nenhuma experiência de viticultura nessa região aqui, pelo menos num raio de 100, 150 quilômetros. E um diferencial aqui dessa parte desses 10 hectares? Diferencial primeiro é essa questão de termos invernos bastante secos, né? Depois, somado a isso, a amplitude térmica, que é muito grande aqui. Afinal, estamos colhendo uvas no inverno, né? Então temos noites bem frias e dias bastante ensolarados, secos e quentes também, né? E um diferencial, acho que para todos os vinhos de inverno que se produzem hoje, principalmente no Sudeste, né? É que nós temos essa represa gigantesca aqui, que é uma quantidade de água muito grande, que sim, possivelmente, provavelmente, ela esteja nos beneficiando de alguma forma também na maturação das uvas, né? Não temos estudo científico disso, não podemos afirmar, mas a gente tem muita, quase certeza de que temos algum benefício aí, que futuramente acho que vai ser melhor estudada, né? Ana, aqui a vinícola enfatiza a dupla poda. O que é essa dupla poda? O famoso vinho de inverno. Eu vou demonstrar aqui um pouco para vocês, o Caco vai pegar algumas imagens. A primeira poda, eles retiram os primeiros ramos, né? Os ramos mais velhos, os ramos que realmente não servem para essa produção. Depois de retirada essa poda, vem a segunda poda, que você vai conseguir um ramo mais maduro, pronto para a poda de produção. Para então a maduração, né? Que é a concentração de açúcar. E depois de muita paciência, muita espera, chegou a vez de outro processo que envolve muita tecnologia e qualidade para o vinho chegar até a sua mesa.
Nara, continua falando com a gente de como foi essa sensação de ver essa imagem que está todo mundo conferindo com a gente agora. Então, para começar, é grandioso. Eu não sei como é vinícola mesmo, ou a viticultura, como que fala? Você fala o terroir? O terroir, é uma palavra francesa, mas a gente usa como a região. A região aonde está essas uvas. E como é lindo lá, e como é grande. E você não imagina que isso está aqui tão perto da gente, né? E depois a gente conheceu um pouco, o enólogo nos acompanhou, explicando tudo, como acontece o processo de tirar as uvinhas, né, do cacho, como elas são maceradas, depois é uma parte já nova deles lá, que é um subterrâneo, que é tudo tão mágico, tão diferente das coisas que a gente está acostumado a ver aqui em Avaré, que eu fiquei encantada. E a gente teve essa visita, foi um passeio. A gente precisou andar um pouco, percorrer, descer, encontrar a figueira, que hoje é a logo da vinícola. É linda, a vista da represa de frente é exatamente uma ruína com uma figueira gigantesca. E ali eles já estão preparando um belo deck, uma descida, uma rampa para um pier, para barco encostar. Aquilo ali vai ficar, olha, deslumbrante, ainda mais. Muito mais. E com oportunidade para as pessoas conhecerem futuramente. A gente vai falar um pouquinho disso no segundo bloco. Mas, Nara, e depois dessa paixão à primeira vista, você topou essa parceria e está trazendo a Casa Soncini para dentro de casa, é isso? Mas aí eu vou voltar um pedacinho, Ana, porque eu fui degustar o vinho. Porque até então eu não tinha conhecido o sabor, né? Eu só tinha, fiquei deslumbrada com a beleza, com o lugar, com tudo aquilo que estava acontecendo ali tão pertinho da gente. Mas na hora da degustação... Superou as expectativas? Ai, muito, muito. E eu tenho certeza que os nossos convidados de hoje, eles vão ficar também, assim, eu não sei, impactados com a produção do vinho que tem aqui. Impactados e orgulhosos, orgulhosos, né? com certeza. Por estarem degustando um vinho que é aqui da nossa região, da nossa terra. Então, aí você me perguntou de parceria e eu vou dizer o quê? Foi por isso, pelo orgulho de ter aqui. Eu não sou daqui, eu sou carioca, mas eu já estou aqui há 36 anos. Eu já sou avarense. A gente já te abraçou como avarense. Com certeza. Então, eu fico imaginando daqui para frente, muito rápido, um futuro muito próximo, o que isso vai trazer de turismo para a nossa cidade, o que vai trazer de pessoas diferentes e o que vai ser grandioso para a nossa cidade. Isso, então eu falei, essa parceria tem que acontecer. Que legal. Porque para nós isso é muito importante mesmo. E conhecer o Edu foi uma coisa assim, foi amor à primeira vista. É uma querida, ela nos abraçou e nós abraçamos ela. Foi mais ou menos isso. Quem ganha, gente, com essa conexão toda são os avarienses que vão poder hoje presenciar aqui esse evento grandioso, maravilhoso, nesse espaço tão aconchegante que foi preparado com tanto carinho para receber o pessoal que está chegando por aqui já já. Agora eu vou ter que me despedir da Naira, porque o pessoal está esperando ela lá para começar o evento. E vou ficar aqui com o Edu. Ele vai contar um pouquinho mais pra gente várias curiosidades, tanto da Casa Soncini, como também de degustações de vinho, os tipos de vinhos e uvas. Confiram comigo. Agora o Edu vai contar um pouquinho pra gente da trajetória dele e vai falar um pouquinho da noite especial que vai acontecer aqui hoje. Bem-vindo, Edu. Obrigado, Ana. Bom, prazer imenso estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho de vinho, levar um pouco da cultura do vinho para muita gente que acho que com a pandemia acabou se interessando mais por esse assunto. Para mim é um prazer. Já faz 20 anos que eu estou nesse mercado. Uau. E eu sou um completo apaixonado, né? Desde sempre, assim.
Que bom. E assim, esse momento que a gente está vivendo, a estação do outono, né, já as noites frescas, Perfeito. casa ainda mais com esse assunto de hoje, que são os vinhos tão amados pelos brasileiros. E eu queria que você falasse pra gente quais são os principais tipos de vinhos que existem. Devem existir muitos, mas devem haver também os principais. Quais são eles? Bom, na verdade, quando você pensa em Brasil, hoje o Brasil é muito importante no cenário de consumo de vinho, apesar de consumir proporcionalmente muito menos do que argentinos, chilenos e europeus. Mas só para você ter uma ideia, hoje nós temos em torno de 60 mil rótulos diferentes no Brasil, distribuídos... 60 mil? Uau! Dá para passar uma vida inteira degustando e não degustar tudo. Mas o Brasil ainda é um país muito jovem, tanto na produção quanto apreciando o vinho. Então nós consumimos em média 3 litros per capita ano, enquanto chilenos e argentinos consomem mais de 20, 30 litros per capita. Então tem um caminho bem longo para percorrer. Mas geralmente nós temos os tintos, e aí quando a gente fala de vinho, a gente tem 2 tipos. O vinho de mesa, que geralmente é aquele vinho um pouco mais simples, feito com a uva americana, que a gente chama de Vite Labrusca, que é aquele vinho de garrafão às vezes, e esses vinhos até têm melhorado, mas é um vinho mais simples, com aroma mais rústico, e que talvez lembre até aquele cheirinho de uva. E nós temos os vinhos que são chamados de vinhos finos, que são os vinhos feitos da vitivinífera, ou uva europeia, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay. E aí nós temos os brancos, os tintos, os rosés, os espumantes, temos também os fortificados. Então essas são as categorias principais. A que reina absoluta são os vinhos tintos, mais de 80% do consumo de vinho no Brasil, mesmo nas regiões mais quentes, né? Aqui eu sei que é bem quente em Avaré, em alguns momentos, o vinho tinto predomina, mas o branco e o rosé têm ganhado espaço cada vez mais. Legal. Já que a gente falou também das uvas, das diferenças entre elas, eu queria saber quais são as uvas que existem e qual é a diferença entre elas. Legal. Bom, na verdade você tem um cenário, se eu falei de 60 mil rótulos, a gente tem perto disso de tipos de uvas. Uau. Então é muita uva, né? O brasileiro geralmente vai conhecer das uvas finas, da vitivinífera, que faz vinhos finos, que tem mais complexidade, que combina muito bem com a comida. Você tem Cabernet, Merlot, Malbec, você tem sempre associado a algum país, né? Geralmente Carmener no Chile, Malbec na Argentina, Taná no Uruguai, Merlot no Brasil. E aí você tem a Chardonnay, a Sauvignon Blanc. E aqui nós vamos, nesse evento, degustar a Sauvignon Blanc, que é uma branca, que é originária lá de Bordeaux, na França. Nós vamos degustar a Syrah, que é originária do Vale do Rhône, que é outra região belíssima. E as uvas, elas têm são tão variáveis, são tão ricas em sabores e aromas, que você pode passar a vida inteira e não vai conhecer todas as uvas, sem sombra de dúvida. Que legal. Bom, sabe aquele encontro de amigos que cada um leva uma garrafa de vinho para comer um aperitivo e bater um papo? Eu quero saber qual é a indicação que você pode nos dar de qual vinho começar a beber e quais são aqueles que a gente deve deixar para o final da noite. Excelente, excelente pergunta. Na verdade, 2 coisas. Primeiro, combine antes com os amigos. Cada um vai trazer uma garrafa com o intuito de todos degustarem? Ótimo, combina antes. Sabe por quê? Imagina só, você preparou um jantar, você criou todo um roteiro de entrada, prato principal e sobremesa. Aí chegam amigos e ficam com aquela expectativa de que você abra o vinho dele. E talvez aquele vinho não se encaixe naquele roteiro que você preparou. Então, se o encontro é mais descontraído, é mais despojado, ótimo. E aí você entra numa regra bem simples, sempre dos mais leves para os mais encorpados, dos mais simples para os mais sofisticados. Então, se algumas pessoas trouxeram vinhos espumantes e brancos, como eles geralmente combinam mais com as entradinhas, com os petiscos, com os aperitivos, geladinho é um bom welcome para receber as pessoas. Um bom espumante, um bom vinho branco, um bom vinho rosé. Já os pratos mais estruturados, mais encorpados, um queijo, talvez é uma noite de pizza, queijos e vinhos, aí você vai servindo os tintos do mais leve para o mais encorpado também, não tem erro e não tem complicação. Legal, para a gente fechar o primeiro bloco, quero que você conte para a gente, e para a sobremesa, que vinho combina? Super. Partindo do princípio de harmonização, é bem interessante que sobremesas que tem dulçor, que você traga vinhos que também tem dulçor, para harmonizar, para combinar o corpo e o peso daquela sobremesa, o dulçor, com o peso, o corpo e o dulçor do vinho. Então um vinho do Porto,
um late harvest, que é uma colheita tardia, que são vinhos feitos de uma tal maneira que açúcar residual, o açúcar que permanece no vinho natural, já deixa o vinho adocicado. Então não tem adição de açúcar químico ali. Aí você consegue fazer uma harmonização perfeita. Legal, muito bom. Se vocês estão gostando, assim como eu, aprendendo um monte de coisa legal aqui e conferindo também novidades sobre o evento de hoje, aguarde, porque no próximo bloco tem muito mais aqui com o Edu Lira no Campai. Um beijo, até já!